Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos tratar a respeito do tema crime hediondo. Crime hediondo, que é regulado pela Lei dos Crimes Hediondos 8.072 de 90. O legislador, ao instituir essa lei, ele entendeu etiquetar algumas condutas que são consideradas pelo ordenamento jurídico brasileiro como repugnantes, como inaceitáveis, como altamente reprováveis. Essas condutas seguem descritas no corpo dessa lei, no texto dessa lei, já no seu artigo 1º. Cabe aqui salientar, antes de adentrarmos ao artigo 1º e citar o rol de condutas que está descrito nesse dispositivo, eu gostaria de falar que, nos crimes hediondos, o fato de um indivíduo ter iniciado a prática do crime e, por circunstâncias alheias à sua vontade, esse crime não veio a se consumar, o agente ainda assim responderá pelo crime na sua modalidade hedionda. Crime tentado ou consumado, o indivíduo responderá por crime hediondo. Mas, como havia dito, esse rol de condutas segue descrito no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E lá no artigo 1º está os seguintes crimes, que são considerados crimes hediondos. Nós temos o homicídio praticado em grupo de extermínio, nós temos o homicídio qualificado, nós temos o latrocínio, nós temos o extorsão mediante sequestro, nós temos a extorsão com resultado morte, nós temos o estupro, nós temos o estupro de vulnerável. Todos essas condutas, esses crimes, estão elencados no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Ocorre, meus amigos, que no artigo 1º, parágrafo único da mesma lei, nós temos lá mais um crime hediondo, o chamado genocídio. Ou seja, todos esses crimes aqui expostos nesse quadro são considerados como crime hediondos, que são tragos, esse rol, com descrição, com previsão legal na Lei 8.072 de 90. Ocorre, meus amigos, que nós temos também os crimes equiparados a hediondo. Dentre eles, nós temos os 3 T's. Toda vez que falar em crimes equiparados hediondos, nós vamos lembrar dos 3 T's. Tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Ressaltando que os crimes equiparados a hediondo receberão o mesmo tratamento com a mesma severidade que os crimes hediondos elencados no artigo 1º e no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072 de 90. Não há que se falar em diferenciação no que tange ao tratamento desses crimes. Agora eu te faço uma pergunta. Quais são as consequências do crime hediondo? Dentre as consequências do crime hediondo, a primeira que nós temos que falar é acerca da inafiançabilidade. Ele é um crime inafiançável, não cabe fiança quando do cometimento do crime
hediondo. Não cabe fiança. A segunda consequência é a respeito da insuscetibilidade pela graça, indulto e anistia. Essas três que são considerados fenômenos que extinguem a punibilidade do indivíduo. Graça, indulto e anistia. Ele é insuscetível ao instituto da graça, do indulto e da anistia. Como já dito, são fenômenos que extinguem a punibilidade. Então, são insuscetíveis. Correto? Aí eu faço uma pergunta. Os crimes hediondos são prescritíveis? São prescritíveis. Os crimes hediondos são prescritíveis. Nós temos duas possibilidades no nosso ordenamento jurídico, inclusive com previsão constitucional, que é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Esses dois crimes são imprescritíveis. Ressaltando que os crimes hediondos, todos esses elencados no artigo 1º e no artigo 1º, parágrafo único, mais os 3 T's, que são os equiparados a hediondo, são crimes prescritíveis, ou seja, sofrem incidência do instituto da prescrição. Agora, como que funciona se um indivíduo é condenado com trânsito em julgado? A lei exige o seguinte, que o indivíduo com condenação transitada em julgado iniciará o cumprimento de pena no regime fechado, ressaltando que essa obrigação dada por essa lei, ela nasceu por meio de uma alteração, porque a lei originária, a lei de 90, que a lei 8.072 foi instituída em 90, ela impunha que aquele que praticasse o crime hediondo não teria direito à progressão de regime. Só que em 2007, essa lei veio a ser alterada por outra lei, que pelo fato desse impedimento de progressão de regime, quando do cometimento do crime hediondo, tratar-se de norma inconstitucional, norma arbitrária. O que se contrapõe, o que confronta os nossos princípios constitucionais e acha que trata-se de uma lei arbitrária e exacerbada, o que não é permitido no nosso ordenamento. Como disse, na lei originária, a progressão de regime para aquele indivíduo que cometesse o crime hediondo era inaplicável, não existia. Ele era obrigado a cumprir o regime, era obrigado a cumprir a pena no todo no regime fechado. Veio a lei em 2007 e alterou, impondo que, como único requisito, aquele que praticasse o crime hediondo e fosse condenado a trânsito em julgado, iniciaria o cumprimento da pena no regime fechado. Isso quer dizer que o indivíduo que cometer o crime hediondo pode progredir de regime? Sim, pode progredir de regime. Aí vem uma questão. Se o indivíduo comete um crime comum, qualquer outro delito, ele tem que atender a alguns requisitos da lei de execução penal para poder progredir de um regime para outro. Para poder progredir de regime. Se ele cometeu um crime comum, basta que ele cumpra, dentre outros, cumprir 1/6 da pena em regime fechado para que pudesse progredir para o regime semiaberto. Só que no crime hediondo não é assim que funciona. No crime hediondo, se tratar de um réu primário, ele cumprirá 2/5 da pena, dentre outros requisitos tragos pela lei de execução penal, para progredir de regime. Se for reincidente, ressaltando que se trata de uma reincidência genérica,
ele terá que cumprir 3/5 da pena para que possa progredir de regime. Outra coisa que eu acho interessante falarmos acerca do crime hediondo é a questão da prisão temporária. Prisão temporária, que no crime comum, ela tem um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5. Já no crime hediondo, não. A lei traz que a prisão temporária terá o prazo de duração de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Percebe-se, meus amigos, que quando do cometimento do crime hediondo, o tratamento é mais severo que o cometimento do crime comum. E é justamente para isso que serve essa lei. Essa lei veio instituir um tratamento mais severo para aqueles que cometam o crime hediondo. Por enquanto, é só isso acerca do crime hediondo. Espero que eu tenha clareado algumas dúvidas de vocês e trago informações que talvez vocês ainda não soubessem. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.